Graças a Deus, e vocês? Tudo bem. Tudo bem. Boa noite a todos. Dona Clara, tudo bem? Boa Tudo noite. jóia? Tudo bem. Graças a Deus, que bom. Jóia. Ah, vocês normalmente entram direto, essas vezes entraram, pediram para entrar, eu tive que autorizar. Estranho. É estranho, não é comum. Não sei se é porque hoje nós entramos mais antes de você estar no ar. Pode ser, pode ser. É incomum. Realmente, é incomum. Mas tudo bem. É importante que vocês estão aí. O importante é participar. Estamos aqui. Não, eu pergunto porque de repente tem mudou alguma coisa, sei lá. Computador, como é que é, né? Mas, Algumas enfim. atualizações podem se deixar de forma diferente. Sim, exatamente. Mas depois eu verifico. Depois, olha, a Marli entrando. Opa. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Eliane. Boa noite, Carlos. Boa noite, Dona Clara. Boa noite, Marli. Estão todos bem? Tudo jóia, e você? Tudo bem, graças a Deus. Jóia. Boa noite para todos. Boa noite, Dona Clara. Deus abençoe. Tudo bem. Temos ainda a Lucélia para entrar, né? Uhum. Inclusive, ela faz a prece inicial. Carlos, Evangelho. Marcelo, Livro dos Espíritos. A Fernanda também tem que entrar, fazer as vibrações. Eliane, as especiais. E a Marli encerra com a prece final, né? Isso aí. Mas ainda tem um minutinho, né? Vamos aguardar. E o Parma, Marli, tudo jóia? Tudo. Acabei de falar para você, aquele dia, o HC ligou. Ah, é? Fui ontem. Uhum. Porque muita gente viaja, né? Muita gente viaja e estava faltando gente para colocar e ligaram para ir. Ótimo. Ok. Aí a gente foi ontem. Que bom. Muito bom. Agora, sexta-feira de novo. E vamos que vamos. Tem que ir. É bem assim, né? Vamos que vamos. Bom, vocês preferem esperar um minutinho? Já deu 18 horas, porque a prece inicial é a Lucélia. O que vocês querem fazer? Podemos esperar um Esperamos minutinho. mais um pouco? Então esperemos. Tá pronto o sorvete de goiaba, de fruta mesmo. E tá pronto o sorvete de coco. Agora, terça-feira, eu faço de limão. Olha. E quanto nós vamos te pagar? Qual o valor? Já põe no grupo. Depois eu ponho no grupo. Põe no grupo. Fernanda entrando. Por favor, Mari, coloca lá. Eila. Olá. Olá, Pedro. Oi, boa noite, Fernanda. Boa noite, Pedro. Boa noite. As meninas estão bem? Sim, graças a Deus. Então tá bom. E aí, tudo bem? Tudo também, graças a Deus. Que bom. Bom, Você vai domingo no abrigo, Fernanda? Bom. Ah, tá. Vai ter sorvete de goiaba, limão e coco. Uia! Ela já fala para deixar a gente com água na boca.
Para não faltar Pois é. mesmo. Isso. É isso aí. Pessoal, vamos começar? O Pedro, você pode fazer a prece de abertura, por favor? Sim. Senhor, hoje iniciamos a mais uma reunião com espírito de aprendizado, todos os corações abertos para receber as novas lições, todo o aprendizado, todo o apoio da nossa espiritualidade. Tenhamos bons momentos na nossa reunião e que estejamos sempre amparados por todos os espíritos de luz. Amém. Amém. Que seja. Muito bem. Muito bem. Então, agora nós vamos falar do Livro dos Espíritos. Coletânea de Preces Espíritas é o capítulo 28. Nós vamos falar do número 4, reuniões espíritas. Todo mundo está lendo? É o Evangelho, não é? Evangelho, o que eu falei? Livro dos Espíritos. Ah, errei. Esquece, Marina, ainda bem que você está ligada. É, Eu falei uma coisa, mas é outra. É o Evangelho segundo o Espiritismo. tá. Reuniões espíritas, né? Reuniões espíritas. Item 4. Obrigada. Porque onde se acham 2 ou 3 congregados em meu nome, aí eu estou no meio deles. Mateus capítulo 18, item 20. Eu penso aqui nessa fala de Jesus, nós nunca vamos estar sozinhos. Mesmo que encarnado, eu resolva fazer uma prece, um evangelho no lar, um estudo, fisicamente eu posso estar só. Mas, no mínimo, o meu anjo de guarda vai estar comigo. Então, sempre nós vamos estar em 2 ou mais. Eu não vejo isso como tem que ser uma pessoa encarnada aqui do meu lado para ser. Para mim, isso é assim, sempre nós estaremos com mais de um. Porque fisicamente eu posso estar só. Mas se eu resolvo estudar, será que o meu amigo, o meu anjo de guarda, ele vai falar assim, não quero estudar com ele, não. Ele vai estar junto. Se eu resolvo fazer uma prece, por mais que seja de supetão, porque ali eu não estou legal, tal, sempre nós temos alguém do nosso lado. Então, 2 ou mais é sempre. Essa é a minha interpretação. Sempre nós vamos estar fazendo esse com alguém. Nunca vai estar sozinho. Então, sempre ele estará perto de nós. Porque ele também não já está fisicamente, né? A vibração de Jesus é muito forte. Então, não vai ser fisicamente que ele vai estar. Prefácio. Em 5. Para estarem reunidos em nome de Jesus, não basta a presença material, pois é necessário que o estejam espiritualmente, pela comunhão de intenções e de pensamentos, voltados para o bem. Então, Jesus se encontra no meio da reunião. Ele ou os espíritos puros que o representam. O Espiritismo nos faz compreender de que maneira os espíritos podem estar entre nós. Graças ao seu corpo fluídico ou espiritual e com a aparência que nos permitiria reconhecê-los, caso se tornassem visíveis. Quanto mais elevados na hierarquia, maior é o seu poder de irradiação, de maneira que, possuindo o dom de ubiquidade, podem estar simultaneamente em muitos lugares. Para tanto, basta a emissão de um raio de seu pensamento. Então, ele é bem diferente de nós, né? É nem a questão. Jesus, ou um espírito da pleia de espíritos de Jesus, imaginou como que não ilumina
qual não é a irradiação disso? Então, ele não vai estar do seu lado fisicamente, mas ele vai estar do seu lado com essa irradiação. Seja ele ou quem o representa, que no final das contas é quase a mesma coisa, né? Porque é muito forte essa irradiação. O que tem que ter? Esse pensamento no bem. O que nós vamos fazer? O nosso estudo aqui é para nos prepararmos melhor, mas também sabendo que daqui nós levamos para a nossa vida. E levando para a nossa vida, nós seremos melhores para os outros. Por mais que ainda a gente esteja aprendendo, por mais que ainda a gente recaia, recaídas fazem parte. O que nós precisamos é praticar, porque é a prática que vai fazer com que a gente realmente fique melhor a cada dia. Com essas palavras, Jesus quis mostrar o efeito da união e da fraternidade. Não é o maior ou o menor número que atrai os espíritos. Pois, se assim fosse, ele podia ter dito, em vez de 2 ou 3, 10 ou 20. Mas o sentimento de caridade que as anima reciprocamente. Ora, para isso, bastam 2 pessoas. Mas se essas 2 orarem separadas, mesmo que se dirijam a Jesus, não há entre elas comunhão de pensamentos. Sobretudo, não estão movidas por um sentimento de mútua benevolência. Se estiverem, então, animadas de mútua prevenção, com ódio, inveja ou ciúme, as correntes fluídicas de seus pensamentos se repelem, em vez de se unirem por um comum impulso de simpatia, e, então, elas não estão reunidas em nome de Jesus. Nesse caso, Jesus será apenas o pretexto da reunião, e não o seu verdadeiro motivo. Ou seja, a gente pode dizer que a gente está reunido em nome de Jesus, né? Aliás, é uma prática até em outras religiões, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas isso só falado da boca para fora não quer dizer nada. Nós realmente precisamos estar com o nosso pensamento focado aqui, nesse amor, nessa caridade, sabendo que nós estamos individualmente nos melhorando, mas para quê? Para deixarmos a sociedade melhor, para a Terra virar esse mundo de regeneração. Então, isso vai acontecer quando todos os pensamentos estiverem juntos. Hoje, com cada um pensando uma coisa, de um jeito, é mal daqui, mal de lá, eu tento pensar no bem, você tenta pensar no bem, mas a gente não consegue, porque isso tudo é exercício que nós estamos fazendo, mas ainda nós estamos engatinhando. A nossa dificuldade é manter esse pensamento elevado para a gente poder conquistar esse tempo. Por isso que nas nossas reuniões espíritas, mesmo que não sejam mediúnicas, isso aqui é uma reunião espírita, é uma reunião de estudo. Não tem comunicação com os espíritos abertamente, mas sabemos nós, né? Quantos desses irmãos não estão aqui nos ajudando? Por isso que o nosso foco tem que ser único. Por isso que quando a gente começa a fazer a nossa oração, a gente não diz que os nossos pensamentos estejam aqui, que a gente deixa lá fora as outras. Por quê? Porque o nosso foco tem que ser padrão. Se cada um de nós estiver pensando no que vai fazer depois, no que vai fazer amanhã, na semana difícil que tem, no compromisso familiar, a gente não está imbuído no mesmo lugar. A gente está dizendo que é em nome de Jesus, mas a gente não está agindo como tal. É difícil esse foco, porque ele é abstrato, né? Então, é difícil, mas a nossa luta, a nossa briga tem que ser para que ele mantenha aqui. Você ia falar alguma coisa, Fer? Não? Eu só queria... A Fer não quer, mas o Marcelo quer. Não, é só uma coisa. Às vezes, talvez passe pela nossa cabeça, né? Imagina, mas esse grupo, o nosso grupo é pequeno, tem o quê? Meia dúzia de pessoas, né? Já houve reuniões em que nós fizemos 3 pessoas, mas e daí? E daí? O importante é a comunhão de pensamentos, né?
E segundo lugar, fisicamente temos 2, 3, mas e no plano espiritual? Sim. Quantos podem haver, né? E a nossa reunião, e outra coisa, uma coisa importante de frisar, a nossa reunião, antes dela acontecer fisicamente, ela foi prometida no plano espiritual. Então, nós estamos ligados a um grupo espírita lá no plano espiritual. Se nós falharmos aqui, eles não falham, mas nós falhamos, podemos falhar aqui, né? Então, essa é uma ligação que existe, tá? Tanto que a gente abre esse compromisso, 18 horas, 18h10. Por quê? Porque a gente sabe que a espiritualidade vai estar aqui conosco nesse horário marcado. Então, é uma responsabilidade que a gente tem que estar tentando cumprir sempre. Sim. Isso não quer dizer que Jesus não ouça uma só pessoa. Se ele não disse, atenderei a qualquer que me chame, é porque exige, antes de tudo, o amor do próximo, do qual se podem dar maiores provas em conjunto do que isoladamente, e porque todo sentimento pessoal o nega. Segue-se que, numa reunião numerosa, se 2 ou 3 pessoas se ligassem pelo coração num sentimento de verdadeira caridade, enquanto as outras permanecessem isoladas e concentradas em ideias egoístas ou mundanas, Jesus estaria com as primeiras e não com as demais. Não é, portanto, a simultaneidade de palavras, dos cânticos ou dos atos exteriores que constitui a reunião em nome de Jesus, mas a comunhão de pensamentos, segundo o espírito de caridade por ele personificado. Esse deve ser o caráter das reuniões espíritas sérias, em que, sinceramente, se deseja o concurso dos bons espíritos. Uhum. Certinho? Então, vamos agora para as 2 preces que ele sugere aqui para a gente. Então, prece para o começo da reunião. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós. E com isso, desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar neste recinto, fazer que não encontrem acesso em nossos corações. Com os espíritos que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de vos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade, do mandato que lhes é confiado, e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sofrimentos que não o do bem, abri seus olhos à luz e perdoai-as, como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Bem, pedimos especialmente ao espírito B, aí ele coloca, né, fulano, que seria o espírito da reunião, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar por nós. Aqui, no caso, o nosso seria Francisco de Assis, né, que é o nosso mentor do grupo. Então, ele sugere essa prece para o início dos trabalhos. E também faz uma outra sugestão, que é para o final dos trabalhos, que é o item 7. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram,
e façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado para a prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Então, era o que tínhamos do Evangelho para hoje. Algum complemento? Não. Gratidão, Carlos. Eu que agradeço vocês por me suportar. Bom, podemos passar para o Livro dos Espíritos. Sim. Ainda estamos no livro 3, capítulo 11, Lei de Justiça, de Amor e de Caridade, pergunta 886. 886, caridade e amor ao próximo. Todos nela? Sim. Yes. Ok. Ok, então vamos lá. Pode começar, Fernanda? Tudo bem? Uhum. Não, eu estou perguntando porque minha conexão tá ruim e às vezes vocês somem. Fica só o F de Fernanda. Tá. Então vamos lá. Estamos aqui. Então vamos lá. Pergunta 886. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Aí tem uma fala aqui. Ele fala assim: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça. Porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos nos fosse feito a nós mesmos. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não está restrita à esmola. Ela abrange todas as relações que temos com nossos semelhantes, quer sejam nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos ordena a indulgência porque nós mesmos temos necessidade dela. Proíbe-nos de humilhar o infortúnio, contrariamente ao que se pratica muito frequentemente. Se uma pessoa rica se apresenta, tem-se por ela 1000 atenções, 1000 amabilidades. Se é pobre, parece não haver mais necessidade de se incomodar com ela. Quanto mais sua posição seja lastimável, mais se deve respeitar antes de aumentar o seu sofrimento pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura realçar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Bom, é algo que a gente já vem comentando, né? Que é sobre a caridade. A caridade não é só o dinheiro que a gente dá para alguém, né? Muito longe disso. Caridade é quando a gente tem paciência com aquela pessoa difícil, né? Seja familiar, seja amigo, né? Ou até mesmo um desconhecido. Quando nós somos capazes de perdoar as ofensas de outras pessoas, né? Então, a caridade é algo muito mais abrangente, né? Muito mais abrangente e está relacionada muito intimamente ao orgulho, né? E também ao egoísmo, né? A pessoa que se sente orgulhosa, né? Não que ela seja, né? Ela se sente orgulhosa, ela tem orgulho de si.
ela vai olhar para aquele seu irmão que é mais pobre, ou então que está em situação de rua, né? E vai olhar para ele como se fosse algo e não alguém. E não é essa atitude que nós devemos ter, né? Se nós sabemos que todos somos irmãos e provavelmente aquele nosso irmão que está naquela situação pode ter estado muito acima de nós em outra vida, né? Então, são situações aqui na Terra, nós temos situações temporárias. Elas duram o tempo em que nós estamos vivos. E lá no plano espiritual, o que vai valer não é aquela conta gigante no banco que a gente deixou a hora que a gente morreu, né? Muito pelo contrário, o que vai valer é o peso de nossas ações aqui na Terra, né? As pessoas que nós ajudamos, ao invés de pisar em cima, aquelas que nós enaltecemos, ao invés de humilhar. Então, é isso que vai importar, né? E hoje, né, essa visão, ela aumenta, né? Porque esse amor, essa caridade, ela deve ser maior ainda, né? Hoje nós falamos dos nossos amigos animais, né, que merecem também o nosso respeito. Eles também merecem o nosso respeito, as plantas, ao nosso planeta, de forma geral, né? Todos eles merecem o nosso respeito e a nossa admiração, vamos dizer assim. Comentários? Eu só gostaria de falar, Marcelo, se a gente cumprisse apenas o que Jesus disse, eu acho que tudo isso se resolveria. Amar o Uhum, próximo como a si mesmo. sim. Se a gente conseguir essa máxima, né, que é dele, a gente, ou pelo menos tentar, eu acho que a gente evitaria um monte de infortúnios. Sim, sim, com certeza. Com certeza. Posso continuar, gente? Sim. 887. Disse Jesus também: amai mesmo vossos inimigos. Ora, o amor por nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provém da ausência de simpatia entre os espíritos? Sem dúvida. Não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que ele quis dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e restituir o bem por mal. Por este meio, nos tornamos superiores a eles. Pela vingança, colocamos-nos abaixo deles. É, muitas vezes a gente tem alguém que se considera nosso inimigo, né? Porque a gente tenha feito alguma coisa, né? Então, ou às vezes nem tenha, né? Mas, na verdade, a gente tem que ser indulgente, a gente tem que ter. Porque nós não somos perfeitos. Quantas pessoas, ao longo de nossas vidas, nós já não humilhamos, né? Já pisamos, né? Então, todos precisam de perdão. Nós precisamos de perdão, né? E quando inclusive, nós precisamos nos perdoar, tá? É, ele fala que é óbvio, né? Óbvio que você não vai olhar para aquela pessoa que só te distrata, né? Obviamente você não vai olhar para ela como se fosse um irmão, né? Isso seria hipocrisia. Mas só o fato de não desejar o mal, né? Já está muito bom, né? Já está bom demais, já faz com que a gente se desconecte dessa situação difícil, né? Certo?
Alguém? Não? Pessoal, vocês estão me ouvindo bem, não? Sim. Ótimo. Porque minha conexão está bem ruim. Mas prossigamos, então. 888. Que pensar da esmola? O homem reduzido a pedir esmola se degrada moral e fisicamente. Ele se embrutece. Numa sociedade baseada sobre a lei de Deus e a justiça, deve-se prover a vida do fraco, sem humilhação para ele. Ela deve assegurar a existência daqueles que não podem trabalhar, sem deixar sua vida à mercê do acaso e da boa vontade. 888A. Reprovais a esmola? Não. Não é a esmola que é reprovável. Frequentemente, é a maneira pela qual é feita. O homem de bem que compreende a caridade segundo Jesus se antecipa ao infeliz sem esperar que ele estenda a mão. Eu vou parar rapidamente aqui, porque depois tem uma continuação de São Vicente de Paulo, né? Uma coisa que o Carlos fala, né, muito frequentemente, e é o seguinte: às vezes, né, você sabe que aquela pessoa que pede a esmola, ela vai pegar aquele dinheiro e vai beber pinga, por exemplo, certo? Mas é a nossa função, nosso dever é ajudar, né? E há algum tempo atrás eu não dava, sabe? Eu não dava, mas hoje eu penso como Carlos, né? E quando eu posso, eu não dou dinheiro, eu dou alguma coisa para ele comer, né? E uma coisa que eu estou tentando inserir nessa ajuda, né? Sair descer do pedestal, né? O que significa descer do pedestal? A hora que eu vou lá tratar daquele meu irmão, eu não vou olhar para ele como se, ai, coitado, ele é um não sei o quê, blá, blá, blá. Não, eu não vou fazer isso. Eu vou, se eu puder, se eu tiver oportunidade, eu vou conversar com ele, sim, né? Além de ajudar, eu vou conversar com ele, eu vou tentar, de alguma maneira, falar alguma palavra de conforto, sem que ele não perceba, porque às vezes ele pode se sentir humilhado, né? E, e na minha cabeça, né, pedindo aos bons espíritos que eles estejam ao lado desse nosso irmão, né, protegendo das influências negativas. A gente sabe que o álcool é uma questão, é uma coisa muito complicada, né? Muito complicada. Que pode, né, chamar para si muitas influências ruins. E aí piorando ainda mais a situação daquele nosso irmão, né? Mas é difícil, a gente vai aprendendo devagar com o tempo, né? E eu sempre, para evitar, eu sempre me coloco, sempre tento, né? Me colocar na situação dele, né? E se eu estivesse na situação dele? O que eu ia querer, né? Será que eu não ia querer também, de repente, uma pinga para esquecer toda a tribulação da vida? É difícil, é complicado, não é fácil, gente, né? É uma situação bem complicada. Alguém quer falar alguma coisa antes de eu ler a parte de São Vicente de Paulo? Não? Tá, então eu vou ler aqui. Ele diz assim: a verdadeira caridade é sempre boa e benevolente. Ela está mais no gesto do que no fato. Um serviço feito com delicadeza duplica de valor. Se é feito com ostentação, a necessidade pode fazê-lo aceitar
mas o coração não é tocado por ele. Lembrai-vos também que a ostentação, aos olhos de Deus, tira o mérito do favor. Disse Jesus, que a vossa mão esquerda ignore o que dá a vossa mão direita. Ele vos ensina, com isso, a não deslustrar a caridade pelo orgulho. É preciso distinguir a esmola, propriamente dita, da beneficência. O mais necessitado não é sempre aquele que pede. O receio de uma humilhação retém o verdadeiro pobre, e frequentemente ele sofre, sem se lamentar. É a este que o homem verdadeiramente humano sabe ir procurar sem ostentação. Amai-vos uns aos outros é toda a lei divina pela qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei do amor para a matéria inorgânica. Não olvidei jamais que o espírito, qualquer que seja seu grau de adiantamento, sua situação como reencarnação ou erraticidade, está sempre colocado entre um superior que o guia e o aperfeiçoa, e um inferior diante do qual tem os mesmos deveres a cumprir. Portanto, sede caridosos, não somente dessa caridade que vos leva a tirar de vossa bolsa o óbolo, que dais friamente àquele que ousa vô-lo pedir, mas ide ao encontro das misérias ocultas. Sede indulgentes para com os defeitos dos vossos semelhantes. Em lugar de menosprezar a ignorância e o vício, instruí-vos e moralizai-vos. Sede dóceis e benevolentes para com todos os que vos são inferiores, assim como em relação aos seres mais ínfimos da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. Bom, acho desnecessário comentar alguma coisa, né, da minha parte. Vamos para 889, que é a última pergunta. Não há homens reduzidos à mendicância por suas faltas? Sem dúvida. Mas se uma boa educação moral os houvesse ensinado a praticar a lei de Deus, eles não cairiam nos excessos que causam sua perda. É disso, sobretudo, que depende o melhoramento do vosso globo. Então, aquela escola, né, chamada lar, é uma escola extremamente importante. Sem ela, podemos criar pessoas muito difíceis para a sociedade. Muitas coisas, né, que poderiam ser piores para mim, que eu poderia fazer de pior, eu não as fiz graças à minha mãe. Meu pai não, coitado. Ele morreu quando eu tinha 7 anos, então praticamente não tive a chance de conviver com ele. Mas a minha mãe me ensinou muita coisa e eu, graças a Deus, não tudo, mas aprendi um pouco isso, fez com que muita coisa ruim que eu poderia fazer, não fiz. Então, a educação do lar, né, ela é importantíssima, ela salva muitas pessoas. Bom, é isso que eu queria falar. Alguém quer comentar mais alguma coisa? A educação é tudo. Ela começa no lar para poder ir para a escola. A escola, a educação formal, a educação de disciplina, ciência, matemática, português. Mas a educação dos filhos não pode ser terceirizada para a escola. O filho já tem que ir, eu não vou dizer pronto, porque pronto ninguém vai, mas ele já tem que ir bem adiantado, sabe? Para as coisas serem diferentes. Sim. Então, a educação, ela é tudo, é onde tudo vai acontecer. A gente hoje aqui faz a educação do espírito, mas a educação do filho tem que ser sua, não pode ser terceirizada. Sim. Exatamente. Aquela questão também do que o mundo atual demanda da gente, né? Os pais muito fora de casa,
terceirizando os filhos não somente para a escola, para babás, né, para avós, para vizinhos, para o celular, para as redes, e as consequências que a gente já tem visto com relação, consequências negativas, muito pesadas, inclusive, sobre esses pontos, né, que é o que mais me preocupa, porque quando eu me deparo com adolescentes assim, eu fico num conflito muito grande, porque eu sei que eles não estão nessa situação porque quiseram estar nessa situação, mas ao mesmo tempo é muito difícil lidar com determinadas posturas deles, porque eu acho que na tentativa de externalizar essa ausência do que eles precisavam tanto, né, que é valores dos pais, eles se tornam muitas vezes agressivos e cruéis. Então, a minha dificuldade é no como ajudar nessa fase que eles já estão, eles se entendem já autossuficientes e muitas vezes não aceitam o que a gente diz. E os pais não sabem, já é um ponto que eles já não sabem mais o que fazer. Sim. De fato. Alguém mais? Não? Então, eu passo para a Fernanda para fazer as vibrações, certo, Fernanda? Sim. Então vamos. Então, vamos. Nós aqui hoje vamos elevar nossos pensamentos, nossas vibrações positivas, todo o nosso amor àqueles que precisam neste plano, aqueles que estão vivendo grandes desafios, grandes dores, estejam passando por problemas, sejam eles físicos, mentais, espirituais, psicológicos, e aqueles também que, passando por esses problemas, têm dificuldade de buscar ajuda ou saber que caminho seguir para poder acabar com o seu sofrimento. Que os espíritos de luz estejam com eles e possam auxiliá-los nessa jornada. Que nós possamos enviar nossos pensamentos positivos às crianças, aos adolescentes, que neste momento de transição da Terra têm sofrido muitos ataques. Que os espíritos de luz possam protegê-los de todo o mal que há neste plano e que eles possam cumprir seu propósito aqui, que é de ajudar a Terra a passar por esta transição, que eles possam trazer sua luz, que ela não seja apagada pelo mal que tenta se aproximar e se apossar deles. Que nossas vibrações cheguem àqueles que estão aprisionados, porque cometeram erros, aqueles que trabalham com essas pessoas aprisionadas, aos líderes políticos que tomam decisões por essas pessoas, que eles possam todos terem seus corações tocados pelo bem, pela bondade, pelo amor. Os políticos e aqueles que trabalham com os aprisionados, que possam auxiliá-los nesse processo de consciência do erro, de arrependimento, de tomada
de novas escolhas para suas vidas e que as pessoas que estão aprisionadas possam sentir fundo em seus corações que Deus está com eles e que eles entendam os erros que cometeram e que possam fazer diferente em suas vidas e possam propagar o bem e não o mal. Que nossas vibrações cheguem a todas as escolas, as formais e as informais, que chegue aos alunos, aos professores, aos monitores, aos funcionários, aos pais e familiares dos alunos, que todos sejam envolvidos numa grande luz e que o aprendizado teórico, prático e através do exemplo traga-lhes bons frutos e que auxiliem no processo de transição planetária. Que as nossas vibrações cheguem também às casas de abrigos de crianças, de idosos, que essas pessoas possam ser amparadas, acolhidas, que essas crianças, adolescentes e idosos possam se sentir amados e que não sofram ou não sofram mais neste plano. Que nós possamos enviar as nossas vibrações àqueles espíritos que já estão desencarnados e que ainda não compreenderam a sua passagem, ou que compreenderam, mas ainda estão presos a este plano. Que eles possam ser amparados, que eles possam receber os cuidados de que precisam, para que evoluam e, se necessário, voltar a este plano, que possam vir abertos a aprender e a disseminarem sua luz. Que nossas vibrações se espalhem pelo mundo, em especial aos países que estão em guerra, e que cheguem aos corações dos líderes dessas nações. Que esses líderes possam compreender que na guerra não há vencedores e que a dor que se propaga com as mortes, o sofrimento, as perdas, as carências, não valem o motivo real das guerras. Que eles possam tomar atitudes e tomar decisões que protejam seus povos e não que lhes causem sofrimento. Que as nossas vibrações positivas, bons pensamentos, cheguem também à natureza, esta que faz da nossa casa, do nosso planeta, habitável. Que as pessoas, de modo geral, possam compreender tamanha importância da natureza em nossas vidas, dos animais, das plantas, dos biomas, do meio ambiente, do clima, e que possam agir agora para proteger a natureza e, consequentemente, as nossas vidas e as vidas futuras. Que entendam que pequenas atitudes podem gerar grandes consequências. Que as nossas vibrações cheguem àqueles que estão viajando, que estão em trânsito, a trabalho, ou voltando às suas casas, ou por qualquer outro motivo.
que eles sejam protegidos em suas jornadas. Que as nossas vibrações também cheguem a todos aqueles das nossas listas de assistidos, a lista dos encarnados e a lista dos desencarnados. Que eles possam receber toda a nossa positividade, nosso carinho, e que os espíritos de luz possam ampará-los em suas dores, em seus desafios. Também emanamos pensamentos positivos para que os espíritos de luz possam utilizar no que for necessário, no que surgir de necessidade para utilizar os nossos pensamentos. Também pedimos aos espíritos de luz que fluidifiquem nossas águas, para que nós possamos também receber as bênçãos que são emanadas. Amém. E vamos dar continuidade às nossas vibrações da noite. Vamos agora, neste momento, redobrar as nossas vibrações de amor, de paz, de carinho. E vamos fazer a nossa lista dos assistidos especiais. Que onde esses irmãos se encontrarem, que as nossas vibrações possam chegar até eles. Que possa ser o alívio necessário para as dores espirituais, morais ou materiais. Que cheguem muita luz e muita paz aonde estiverem esses irmãos. Pedimos por Adelino Walter Kemper, Andréia Monteiro, Carolina Arruda, Cidinha Maringo, Edna Aparecida Rodrigues Furlan, Evânia Cecília Dourador, Gremilde Piotini Brandão, Percindo Rodrigues Filho, Ivaldo Parma Fernandes, João Luiz Soldan, Kari Lerantovski, Lídia dos Santos Justino da Costa, Luiz Antônio Vilas Boa, Luiz Sérgio Ferreira, Ubiré, Maria Elisa Ribeiro da Cunha, Maria José Barbosa, Maria Paula Santos Silva, Marli dos Santos Fernandes, Osmar Custódio Dia, Roberta Cristina Antoniale Marçom, Rosa Maria Piotini Brandão de Andrade, Shirley Silva, Tami Moffa e William Abinagem. Que todos recebam a espiritualidade amiga com muita luz e com muita paz. Que assim seja. Que assim seja. Senhor, nós somos gratos por estarmos mais uma vez aqui reunidos em Teu nome. Nos reunimos pelos ensinamentos do Mestre Jesus, agradecendo ainda a espiritualidade que esteve presente e que durante a semana estará conosco. E que tudo os aprendizados que tivemos hoje possamos colocar em prática para sermos pessoas melhores do que fomos ontem. Agradecendo também os nossos mentores individuais por nos acompanhar em nossa jornada. Peço licença aos amigos, à espiritualidade e ao grupo, para fazer a oração da paz. Senhor da vida, Pai celestial de infinita bondade, elevamos nossos pensamentos a Ti em prece pela paz mundial.
Que tua luz envolva todos os povos, dissolvendo toda a intolerância. Que os líderes das nações sejam inspirados pelo amor e pela justiça, guiando seus povos com sabedoria e respeito mútuo. Que cada coração humano desperte para a fraternidade, compreendendo que somos todos irmãos, filhos do mesmo Criador. Envia, Senhor, os seus mensageiros de paz, para que fortaleçam aqueles que lutam pelo bem, pela igualdade e pelo respeito. Que possamos ser instrumentos de tua vontade, semeando harmonia onde houver discórdia, esperança onde houver desespero e união onde houver separação. Confiantes no vosso amparo, seguimos firmes na fé, trabalhando pelo bem, certos de que a paz começa em nós mesmos e se multiplica, expandindo pelo mundo. Esperamos, Pai, de todo o nosso coração, que a paz prevaleça, que o amor cele a paz. Que assim seja. Gratidão. Olá, pessoal, todos bem? Todos. Joia. Beleza. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite, boa semana. Tchau, dona Clara. Tchau, Boa semana. Boa semana, pessoal. Deus Tchau, abençoe. Marcelo. Tchau, Pedro. Tchau, Tchau. Fernanda. Tchau, Carlos. Fê, Tchau. dá um abraço nas meninas, Fê. Obrigada, Marli. Um beijo, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.